Amém. Quero compartilhar a quarta mensagem da nossa série, Ouse Ser Diferente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Essa série que tem nos incomodado a sermos diferentes em tantas áreas importantes. Estamos vendo isso sendo orientados pela palavra de Deus na carta escrita por Tiago, irmão de Jesus. Semana passada falamos sobre preconceito, racismo e discriminação. E quando eu cheguei em casa e olhei meu celular, tinha 27 mensagens de irmãos aqui da igreja, cada um dando o seu testemunho de quanto já sofreram com racismo, com preconceito por altura, por beleza, por condição social. E essa semana a gente viu essa tragédia lá, que nos horrorizou a todos. O João Alberto espancado até a morte, e no laudo médico que foi divulgado hoje cedo, diz que ele permaneceu 4 minutos sendo asfixiado, e 15 pessoas passaram por ele nesse tempo todo, olhando e alguns filmando, mas ninguém interviu. Lamento que o nosso presidente e o nosso vice-presidente acham que no nosso país não existe racismo. Eu deveria mostrar para ele as mensagens do WhatsApp que eu recebi de domingo de um pequeno grupo. Tenho certeza que eles mudariam de ideia. E a mensagem de hoje, ela é também de um assunto muito dolorido para a gente. Acho que é um campo minado falar sobre isso, mas é o que a palavra de Deus nos ensina e a gente precisa abrir o nosso coração para ouvir. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema, ouse ser diferente na sua comunicação. Vamos orar? Pai querido, nos dá graça para ministrar a Tua palavra e que somente a Tua palavra possa nos ensinar nesta noite, Senhor. E num assunto que é um campo minado, que envolve a nossa comunicação verbal, escrita, digitada nas redes sociais, num barril de pólvora que é o nosso país, polarizado por política, por questões de intolerância. Senhor, dá-nos graça para entender o que a Tua palavra nos orienta sobre como sermos diferentes na nossa comunicação. Fala com a gente, Pai, bondosamente. Nós declaramos a nossa incapacidade de sermos orientados por si só. A gente precisa da orientação do Teu Espírito Santo. Cuida de nós, fale com a gente
Pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O pastor Tiago, ele está ensinando que a nossa comunicação, seja ela verbal, seja ela digitada, seja ela escrita, a nossa comunicação, a maneira que a gente se comunica com as pessoas, ela revela muito sobre nós mesmos, e essa nossa comunicação revela muito sobre aquilo que a gente tem como visão de Deus. Para o Tiago, irmão de Jesus, que escreve essa carta, comunicação, a maneira como a gente fala com os outros, pessoalmente, tete a tete, face a face, ou virtualmente, revela duas coisas: revela quem nós somos por dentro, revela o nosso conteúdo interior, e revela a visão que a gente tem sobre Deus. Para Tiago, a maturidade, ela se mede à luz daquilo que a gente fala. E Tiago diz que todos nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Todos nós. Ele vai falar no versículo 1 do capítulo 3, que a gente precisa tomar cuidado com o querer ser mestre. Tiago não é contra fazer mestrado, ele não está dizendo para você fazer doutorado, ele está falando o seguinte: se você quer ser mestre no ensino religioso, se você quer ensinar, você precisa tomar cuidado, porque nós seremos muito mais cobrados por quem ensinamos. Então, Tiago está escrevendo para uma comunidade em que ele diz que a partir dos líderes até os demais, todos nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Eu queria resumir num slide do PowerPoint o ensino de 3 a 12 de Tiago. Tiago, ele vai usar algumas figuras de linguagem e ele vai afirmar que a língua tem 3 poderes extraordinários. Primeiro, a língua tem o poder da direção. Ele vai usar a figura de linguagem do freio e do leme. O freio que se controla o cavalo. Ajusta a direção que você quer dar para o seu cavalo, naquele tempo, de Tiago. E vai falar do leme, que controla um pequeno navio, um grande navio, um pequeno navio, um médio navio, um leme pequeno dá a direção. A língua tem o poder extraordinário da direção. A gente pode direcionar com as nossas palavras, com a nossa comunicação, tanto para o bem quanto para o mal. Martin Luther King, em 1960, começou um discurso nos Estados Unidos contra a segregação racial. E ele mobilizou uma nação para que se concedesse direitos humanos. Se você não conhece, nessa época, um preto não poderia entrar num restaurante onde houvesse brancos. Nessa época, um preto não estudaria numa escola de crianças brancas. Há uma foto histórica da primeira menina negra que foi para uma escola de brancos e ela vai escoltada por um policial do FBI. O Martin Luther King, com o poder da sua oratória, dos seus discursos, eu tenho um sonho. Ele influencia, ele inflama uma nação que reconhece os direitos dos negros. Porque os negros têm a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os brancos, os asiáticos. A língua tem o poder da direção, ela pode direcionar para o bem, como Martin Luther King fez, e pode direcionar para o mal. O Hitler, que tinha uma oratória muito boa, ele convenceu os alemães que eles eram uma raça superior, e que eles precisavam dar cabo dos judeus, que era uma raça inferior. E 6 milhões de judeus foram assassinados. É história. Poder da língua, de dar direção. Mas a língua tem o poder da destruição. Ele vai usar 2 figuras de linguagem muito duras. Ele vai falar de fogo e vai falar de veneno. O fogo, ele destrói, ele incendeia, ele queima. O veneno mata. A língua tem o poder de matar, de destruir reputações, de destruir pessoas, de ferir pessoas. Quantas pessoas que estão aqui hoje, nesta noite, e estão me assistindo em casa agora, e vão me assistir durante a semana, já não foram vítimas de uma acusação, de uma calúnia, de um ouvir dizer,
que a gente não tem prova, mas a gente acredita piamente, porque alguém falou, mesmo que a gente não conheça bem essa pessoa, alguém falou, é uma verdade, e a gente espalha isso para as pessoas, e a gente mata relacionamentos, amizades, a gente mata a reputação, a gente fere pessoas mortalmente, nós envenenamos pessoas. A língua tem esse poder de destruir, mas o Tiago diz que a língua tem o poder de dar prazer. Ele vai usar duas figuras de linguagem. Verso 11 e 12, ele vai falar da fonte de água doce, que dá prazer. Imagine você com sede e você dá de cara com uma fonte em que você pode tomar a água, sentir prazer, matando a sua sede. Você pode se refrescar nessa água, tomar um banho nessa água. A língua, ela pode funcionar como uma fonte que alivia o sedento, que dá prazer para o sedento. Ela pode ser como um fruto de uma árvore. Quando você está com fome, de repente você passa e vê um pé de manga, uma mangueira. Meu Deus do céu, coisa boa. Sabe a fruta que você mais gosta e que você está salivando por trás da sua máscara aí, só pensando que você vai chegar em casa e você a comprou na feira, hoje vai comer? Sim, a língua igual o fruto, ela pode proporcionar prazer. Ela pode proporcionar algo bom quando nós a usamos para abençoar pessoas, para edificar pessoas, para encorajar pessoas, para falar bem dos outros, para colocar uma pessoa que está para baixo, colocar essa pessoa para cima. A língua, ela pode dar prazer. Esse é o ensino de Tiago. E quando nós pegamos esse ensino desses três poderes extraordinários, a gente fica pensando que existem algumas advertências que a gente tem que tomar cuidado. Preste atenção ali para mim, gente. Qual é o apelo do Tiago para nós? Para o seu público-alvo e para mim e para você hoje. Ouse ser diferente na sua comunicação. Você precisa ter uma comunicação que esteja baseado no item de número 3. A nossa língua precisa ser usada para a glória de Deus, para dar prazer para Deus, para edificar pessoas, para encorajar pessoas. A nossa comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, digitada, seja ela na conversa com os amigos, seja ela na rede social, conversando com estranhos, a gente precisa aprender a usar essa capacidade de poder que a língua tem de proporcionar prazer. Por isso, gente, eu queria pisar num campo minado e eu quero compartilhar com vocês hoje, correndo o risco de ser cancelado nas redes sociais, de ser um cara mais terrível, mas eu preciso compartilhar 3 advertências importantes. Primeira advertência é essa daqui: vigie sempre a sua boca, pois ela revela a saúde do seu coração. Vigie sempre a sua boca. Verso 1 e 2, Tiago está ensinando para nós que a língua é um problema espinhoso, seja para um líder, para um mestre, seja para qualquer outra pessoa. O Tiago sabe do que ele está falando. O Tiago sabe que a gente pode usar a nossa língua para fazer coisas erradas. Porque o Tiago tinha feito isso. Vocês se lembram da primeira mensagem? O Tiago é irmão de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 20 e 21. O Tiago, que é o irmão que vem depois de Jesus, ele é alguém que olha para Jesus e vê em Jesus um impostor, alguém que diz ser o Messias, mas não é. E ele declara que Jesus está fora de si, que ele é louco. Ele não acredita que o seu irmão Jesus, ele é de fato o Messias. E ele fala mal de Jesus. E nesse ensino, me parece que o Tiago, ele está ensinando de uma coisa que ele já experimentou. De usar a sua língua para maledicência, para fofoca, para destruir alguém. Usar a língua com poder de fogo. Usar a língua como um veneno que vai machucar pessoas. E o Tiago diz que a gente precisa tomar cuidado. Que a gente tem que vigiar a nossa boca. Por quê? Porque a nossa boca, ela vai constatar se nós, seres humanos, nós que temos uma tendência a ser mestre da vida dos outros. Nós temos uma tendência a querer dar pitaco na vida dos outros, de querer dar opinião sobre a vida dos outros, porque a gente acha que a gente sabe tudo. Então a gente precisa falar mesmo. Não importa se seja mal. A
A gente fala. Tiago sabe dessa nossa tendência humana. E ele diz que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Tiago aprendeu com Jesus que a boca fala o que está cheio o coração. A nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Os nossos dedos teclam sobre o que está cheio o meu coração. E quando a gente não vigia, quando a gente não faz o que Davi, em oração, pediu para Deus, Salmo 141, verso 3, Senhor, coloca um guarda, um sentinela na porta da minha boca, porque eu não quero pecar contra ti. Quando a gente não vigia, aquilo que eu falo, denuncio o que está no meu coração, denuncio a saúde que o meu coração traz, ou não. Tiago sabia que quando a gente não consegue segurar muito a nossa língua, é porque talvez o nosso coração, a gente tenha uma maldade tão grande que a gente precisa abrir a boca e destilar o nosso veneno. Por isso nós falamos mal das pessoas. Por isso nós espalhamos fofoca. Por isso nós denegrimos a vida dos outros. Por isso nós temos uma tendência a dar palpite sobre tudo. O Leandro Carnal, um grande filósofo brasileiro, ele tem razão em algumas coisas. Ele diz, por exemplo, que a internet deu voz a muitos imbecis. Porque todo mundo tem que dar opinião sobre tudo, porque tem rede social. E o que a gente vê na prática é o que o Leandro Carnal fala. A gente vê muita gente cometendo imbecilidade, dando pitaco na vida dos outros porque acham que pode ser mestres na vida do outro para falar, ainda que o outro não tenha pedido a sua opinião. O Tiago, ele diz o seguinte: tome cuidado, tome cuidado. A língua é um mal irrefreável, ninguém pode controlar. E isso dá uma pista para nós. O fruto do Espírito Santo, um dos seus aspectos é domínio próprio. E a gente só pode controlar a nossa língua se o Espírito Santo de Deus controlar a nós, nos der domínio próprio. Gente, precisamos vigiar o nosso coração. O problema da língua está no nosso coração, porque a saúde começa pela boca. A gente tem a Júlia aqui que estuda medicina, mas o Albert Einstein, eu tenho uma ex-ovelha que trabalha lá. O Albert Einstein é um dos únicos hospitais em São Paulo que todos os exames que eles fazem um exame de língua. Por quê? Porque a língua, ela identifica se há sintomas de doenças sistêmicas, que eles chamam. Aí eles fazem um exame da língua e detectam algumas coisas que estão acontecendo, que estão deteriorando a saúde. E o pensamento é que a saúde começa pela boca. Do ponto de vista espiritual, é o mesmo princípio que o Tiago está ensinando. O que você fala revela quem você é, o estado que você está, emocionalmente, espiritualmente, e revela aquilo que você pensa sobre Deus. Por isso, a gente tem que vigiar, irmãos. Vigiar aquilo que a gente fala das pessoas. Nosso coração precisa ser um coração saudável. Como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma faxina. Todo dia a gente precisa fazer uma faxina com a água da graça de Deus. A gente precisa pedir perdão, porque a gente às vezes acumula lixo no nosso coração. O lixo do ódio, do ressentimento, do orgulho, da ganância. E todas essas coisas, esses lixos que a gente acumula, a gente põe para fora. Com a nossa comunicação. A gente explode com as pessoas, porque a gente guarda a ira no coração. A gente explode, inclusive, com as pessoas erradas. Quantos de nós
temos um chefe que nos humilha no trabalho, briga com a gente não pode brigar com o chefe, senão ele vai nos mandar embora. Mas a gente chega em casa, o que a gente faz? A gente desconta na esposa, a gente desconta nos filhos, a gente desconta no cachorro. A gente tem que tirar a ira do nosso coração, porque a ira vai atrapalhar a minha comunicação. Eu preciso pedir para Deus me dar graça, para que o Espírito Santo controle o meu ser. Porque sem o controle do Espírito Santo na minha vida, a minha comunicação será um desastre. Segunda advertência que a gente aprende: se recuse a usar a linguagem do ódio e da violência nas redes sociais. Se recuse a usar a linguagem do ódio e da vingança nas redes sociais. Verso 9 e 10, o Tiago vai falar dessa incoerência, dessa contradição de uma língua que num culto adora a Deus, e assim que termina a canção do louvor cantado, a gente senta e a gente começa a falar mal do outro. Tiago diz que isso é uma contradição. A mesma boca que louva a Deus com canções é a mesma boca que faz a coisa errada, falando mal do seu semelhante. E essa contradição, esse princípio bíblico que está sendo ensinado para nós na questão da comunicação pessoal, é o mesmo princípio que a gente precisa levar para a nossa comunicação virtual, nas redes sociais. Meus queridos irmãos, pessoas cristãs têm dado um péssimo testemunho, usando as redes sociais e demonstrando as mazelas de um coração doente, de um coração adoecido. Há cristãos usando a linguagem do ódio, da vingança. Há indiretas carregadíssimas de acidez, do rancor, nas redes sociais. Indiretas, quase que direta. Ex-namorados que terminam o namoro e aí um quer mostrar que está melhor do que o outro. E começa a postar as coisas. É muito indireta. E cada postagem, cada post tem uma linguagem de violência, de ironia. E que a gente faz para alcançar um objetivo. E nas redes sociais a gente sempre vai ferir as pessoas que nós não queremos. Porque tem sempre um efeito colateral maior quando a gente usa as redes sociais para os nossos desabafos. Um cristão precisa tomar cuidado com essas coisas. Um cristão precisa tomar cuidado com as suas postagens, os seus posts, gente, porque a maneira como a gente se comunica na rede social pode engrandecer o nome de Jesus ou pode fazer com que o nome de Jesus seja rejeitado pelas pessoas. Um pastor famoso na cidade de São Paulo, eu conheço pessoalmente, já estive num culto pregando junto com ele, e numa pregação ele usou uma frase muito infeliz, uma palavra infeliz. E na mesma noite, na internet, recortes das falas foram jogados. E aí começou o que me assusta muito hoje em dia nas redes sociais, que é o apedrejamento virtual, o linchamento moral na praça pública online. E o que mais me deixou assim, muito triste, é ver pastores usando as redes sociais para chamar esse pastor de enviado de Satanás, de demônio. Será que a minha linguagem de ódio, Jesus aprovaria? Então, esses comportamentos em que a gente destila a nossa linguagem de ódio, de vingança nas redes sociais, no status do WhatsApp, e a gente acha que isso é normal. Tiago está dizendo para nós: ouse ser diferente na sua comunicação, porque você não está usando a sua língua
para glorificar o nome de Jesus. Os dedos teclam daquilo que está cheio no nosso coração. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu fico preocupado com a cultura do cancelamento que existe hoje. Quem navega aí nas praias sabe melhor do que eu. A cultura do cancelamento é uma espécie de um boicote que a gente faz contra uma empresa, contra um youtuber, contra um pastor. Se a gente não concorda com uma frase, aí eu tenho que acabar com essa pessoa nas minhas postagens, levar outras pessoas a ter o mesmo comportamento para que ele seja cancelado. E boa parte da cultura do cancelamento está baseada em fake news, em notícias distorcidas. Como aconteceu com esse pastor. Juntaram falas de 5 anos atrás, tiraram no contexto e lançaram um dossiê na internet. Mas aí, como a boca fala, o que está cheio o coração. Muitas pessoas que têm inveja dele, porque em um único sermão ele tem 375 mil visualizações. Por inveja eu falo mal, eu deturpo, inclusive aquilo que eu não sei, eu pioro aquilo que eu sei, porque eu preciso tirar esse concorrente fora do meu caminho. A boca fala o que está cheia o coração. Cuidado, gente. A cultura do cancelamento tem mais ou menos o mesmo lema. Atire primeiro, pergunte depois. Quando a gente usa esse lema, vamos cometer julgamentos precipitados, julgamentos injustos e julgamentos desprovidos da graça de Deus. Um discípulo de Jesus não faz isso. Um discípulo de Jesus nas redes sociais expressa a graça de Deus. Um discípulo de Jesus nas redes sociais não usa a linguagem do ódio. Um discípulo de Jesus nas redes sociais se parece com Jesus. E quando nós falamos palavrões para atacar quem ama o Bolsonaro e votou nele, para atacar quem é contra o Bolsonaro, e a gente usa as nossas redes sociais para isso. Que graça de Deus eu estou demonstrando na minha comunicação? Nenhuma graça. Nenhuma. Minha pergunta para você com muita sinceridade: as suas redes sociais demonstram que você é um discípulo de Jesus? Tem rede social de crente que, rapaz, você fica... Não. Onde é que está Jesus aqui nessa rede social? Não tem nada que lembra alguma coisa que agrada a Deus. Nada. Posts que não glorificam a Deus, postagens com linguagem de ódio, fotos sensuais. Estava conversando com o William nessa semana, porque eu entendo muito pouco de redes sociais, eu não tenho. Eu sou lá do pré-histórico. E o William estava falando, pastor, tem uns esquemas que é coisa de doido. Você compra lá um determinado pacote de um site, e o que você postar já vem com 300 curtidas, 550 comentários, tudo embutido. E número de seguidores também. Gente, que coisa doida. A gente está vivendo por aparência de uma rede social. Para ter 500 mil seguidores. Para o meu sermão ser visualizado durante a semana, então, para bater 375 mil visualizações lá desse pastor, eu vou contratar esse serviço. Olha que coisa linda, né? Que coisa. A gente não pode embarcar nessa, irmãos. Há 3 semanas atrás morreu uma cantora chamada Vanusa. Não é do tempo da moçada aqui, mas os mais velhos se lembram. Quem lembra da Vanusa? Levante a mão.
Ah, vocês são do meu tempo, hein? Ah, entregaram a idade, legal. Pode baixar. A Vanusa morreu. Os jovens que conhecem a Vanusa sabem que ela foi uma cantora que está eternizada por um meme que acabou com a vida dela. Ela foi numa solenidade oficial cantar o hino nacional brasileiro e ela esqueceu a letra. Uma semana depois desse episódio, já tem acho que uns 8 anos, ela deu uma entrevista no Fantástico dizendo que ela estava fazendo um tratamento de labirintite e depressão, tomou antidepressivo. E o efeito do remédio fez com que ela não se lembrasse. Ela explicou, mas o meme nunca saiu. Ela tinha uma voz linda. Mas o que a gente lembra dela é que ela pagou um mico e está eternizada por isso. As redes sociais são cruéis. É muito possível que alguém que está me ouvindo aqui ou em casa, se não gostar de alguma coisa que eu estou falando, vão montar um dossiê sobre o que eu preguei no domingo passado de preconceito, sobre o que eu estou falando hoje, e vão dizer que eu sou um demônio enviado do diabo para deturpar a palavra dele. Porque nas redes sociais não há espaço para diálogo. Diálogo a gente tem com amigos. Você posta um negócio e vê um cara que não é seu amigo, que você não conhece, o cara acaba com você na sua postagem. Por quê? Porque nas redes sociais a linguagem do ódio, da vingança, é o que está sendo levado em conta. Aí eu vou pedir para o Lucas passar, eu quero compartilhar essa frase aqui, do meu querido mano, o pastor Marcos Davi. Quer seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, postem tudo para a glória de Deus. Um discípulo de Jesus nas redes sociais é um missionário digital. Não é meu Facebook. Não é o meu Instagram. É o meu Facebook que deve ser usado para a glória de Deus. Todos os crentes sejam prontos para ler, tardios para digitar, tardios para provocar desavenças nas redes sociais. Tiago 1,19, na linguagem das redes sociais. Ah, se recuse, meu irmão, se você é um discípulo de Jesus, a se portar nas redes sociais como um ímpio se comporta. Com selvageria, com intolerância, sendo gente baixa. Um discípulo de Jesus não pode fazer isso. Finalmente, terceira advertência que a gente aprende com Tiago: lute sempre para promover o bem e a glória de Deus com as suas palavras. Lute sempre para promover o bem e a glória de Deus com as suas palavras. Tiago 3, 11 e 12. O Tiago vai falar: gente, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Não pode. Como é que pode uma mangueira dar morango e o morango dar limão? Não pode. A nossa língua precisa ser usada com um objetivo só: edificar. Aí ele vai usar a figura de linguagem da fonte e do fruto. A fonte, ela refresca a vida das pessoas. Quantas pessoas no nosso mundo, especialmente nesse tempo de pandemia, estão abatidas, ansiosas, autoestima lá embaixo? Quantos perderam o seu emprego? Quantos estão sofrendo a dor do luto até hoje? Porque perderam mais de um parente por conta do Covid. Essas pessoas estão para baixo. Um discípulo de Jesus usa a sua língua para promover o bem, o bem-estar dessas pessoas. Ministrar uma palavra de esperança. Puxa, gente, estamos perdendo a chance de usar a nossa boca para promover o bem-estar, para promover a glória de Deus. Quantos de nós podemos evangelizar usando as nossas redes sociais? A semana foi tão legal ver os jovens, os adolescentes postando lá: pessoal, venham para o culto que aconteceu ontem aqui, venham para o culto, reserve essa data. Show, tem que ser por aí.
Que bom quando eu vejo irmãos que entram no Facebook da igreja, curte e compartilham as postagens da igreja, o que você vê lá, post do pastor Hernandes Dias Lopes, e repliquem. Puxa, que bênção isso. Gente que compartilha o link dos cultos. 726 pessoas estão inscritas no YouTube, e muitas delas foi porque alguém compartilhou com um parente não crente. Precisamos usar melhor a nossa comunicação para a gente falar do amor de Jesus, para a gente promover bem-estar. Provérbios 12, 18 diz que a língua dos sábios é curadora. Nossa língua, gente, pode ser medicinal. Nossa língua, no nosso falar e nas redes sociais, aquilo que eu escrevo precisa produzir cura. O problema é que está faltando pacificadores nas redes sociais. Nas redes sociais nós temos os crentes, os isqueirinhos de Jesus. Estão sempre lançando fagulha de fogo para acirrar o conflito. O pastor falou lá que o pessoal na rede social é um imbecil. É mesmo, o pastor falou isso, vamos cancelar. Uma turma que é isqueirinho de Jesus. A gente precisa ser um pacificador. Opa, o pastor não falou nada disso, não. Não, menos pacificadores. Irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. As nossas palavras precisam promover o bem-estar das pessoas e a glória de Deus. Como é que eu termino essa palavra? Eu termino dizendo que se há uma mensagem que é urgente para nós hoje, é usarmos ser diferentes na nossa comunicação. Gente, cuidado com o que você fala para o outro, de alguém. Não destrua a vida de pessoas. Não acabe com a amizade de alguém. Não destrua a reputação de alguém. Se eu não me engano, é Deuteronômio capítulo 13. Deus dá uma palavra para Moisés para falar para o povo de Israel. A palavra era mais ou menos assim: se você ouviu dizer que alguém fez isso, para tudo, pegue a pessoa que falou e de quem ela falou junta e saiba quem está falando a verdade. Irmão, se a gente tivesse esse cuidado. Fulano falou que você fez isso. Opa, peraí, quem falou? Vem cá. Fulano. E aí? Às vezes nós matamos pessoas nos nossos relacionamentos porque nós ouvimos uma maledicência, uma fofoca, que a gente não deu oportunidade para outra pessoa falar se é verdade ou não. A gente não pode fazer isso. Vale nas redes sociais e como? E como? Cuidado, gente. Cuidado com os desabafos que você coloca nas redes sociais. Em alguns casos, desabafo é só com Deus em oração. Só com Deus em oração. Cuidado com isso. Termino fazendo 3 pedidos para você. Primeiro, se você já foi ferido porque alguém usou a sua língua como fogo e como veneno para acabar com você, perdoe. Perdoa. Não queira se vingar. Não queira fazer postagem no Facebook. Perdoa. Perdoa. Mas, pastor, ela nem pediu. Cuida do seu coração. Que se você não perdoar, o seu coração vai ser dominado pelo lixo da mágoa, da ira e da vingança. Segundo pedido, se você ofendeu alguém, feriu alguém com a sua língua, seja pessoalmente ou nas redes sociais, peça perdão. Você acabou com a vida de alguém. Peça perdão. Finalmente, terceiro pedido.
Queria que você que tem redes sociais, que você olhasse para as suas redes sociais hoje à noite, quando você for deitar. E que você fizesse uma pergunta. As minhas redes sociais, elas demonstram que eu sou um discípulo de Jesus? Que exala a graça de Deus das suas postagens? Que glorifica o nome dEle? Responda isso. Quem me conhece sabe, eu gosto de brincar. Se eu tivesse uma rede social, de vez em quando eu ia postar uns memes. Mas eu pensaria 5 vezes antes de postar. Se o meu meme seria interpretado como uma indireta para alguém. Se o que eu estou postando vai glorificar ou não o nome de Jesus. A gente pode brincar nas redes sociais. A gente deve. A vida é tão pesada. Mas a gente deve saber como brincar. Às vezes por trás das nossas brincadeiras há a maldade do nosso coração de ferir alguém. A gente machuca e a gente diz depois, não, eu estou só brincando. Não, você não está brincando, você quis machucar. A boca fala o que está cheio, nosso coração. Os dedos teclam sobre o que está cheio, nosso coração. Pode passar? Meu último pedido é para você que é pai, mãe de jovens e adolescentes. Queria muito que você, se não fez ainda, que você assistisse um documentário no Netflix, chamado Dilema das Redes. Ele tem como subtítulo esse daqui, a tecnologia que nos conecta também é que nos controla. Vai contar uma historinha virtual, que você pode achar como adulto que não tem nada a ver, mas ele vai contar a história dos criadores das redes sociais, de gente que está por dentro disso. E há depoimentos muito sérios, muito sérios. Quem é da área de TI sabe melhor do que eu estou falando. Sabe que hoje o nosso celular ouve a nossa conversa. E ouve a nossa conversa e em seguida vai emitir SMS de propaganda sobre assuntos da nossa conversa. Ah, gente, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que, se a gente não tomar conta, vai nos enfermar emocionalmente. Tecnologia é uma bênção de Deus e precisa ser bem utilizada. Assistam aí, se quiserem trocar ideias depois comigo, vai ser um prazer a gente comentar. Quero orar por mim e por você. A equipe de louvor já está vindo aqui. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pastor, essa palavra foi dura, hein? O senhor vai ser cancelado. Já estão montando um dossiê aí. Está tudo certo. Será, meus irmãos? Se como você quer usar a sua comunicação de um jeito que expresse mais louvor e honra ao nome de Jesus, fique em pé onde você está. Quero orar por você, por mim. Quero orar por todos nós que somos cristãos, que temos esse duro desafio de se comunicar com as pessoas todas as horas, todos os dias. Hoje a nossa comunicação, ela se faz muito através das redes sociais. E a gente precisa ter muita sabedoria para utilizar isso de um jeito que glorifique o nome de Jesus. Pai querido, eu quero pedir pelos meus irmãos que estão em pé e pedir por mim. Que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, sempre sabedoria para saber como se portar na nossa comunicação com aquilo que a gente fala. Deus, eu quero pedir perdão por tantas vezes que nós magoamos pessoas com os nossos posts, com as nossas postagens, com as nossas impressões que a gente fala. Deus, eu quero te pedir perdão se lá no fundo do nosso coração a gente se acha mestre da vida do outro. A gente se acha no direito de dar pitaco na vida do outro. E a gente faz sem nenhuma leveza, sem nem pedir licença.
Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que nós ferimos, que nós destruímos por aquilo que a gente falou, por aquilo que a gente escreveu. Tem misericórdia e nos perdoa. Senhor, nós queremos também perdoar quem nos magoou, Senhor, com calúnias, com maledicências, com palavras duras, com brincadeiras que nos ofenderam. Nos ensina a perdoar em nome de Jesus. E Pai, nas redes sociais, nos ensina a ser discípulos de Jesus. Ter sabedoria naquilo que a gente digita, naquilo que a gente posta. Ter sabedoria, Senhor, para entender que as redes sociais, elas exigem muito mais cautela e prudência do que numa conversa a dois com um amigo. Cuida de nós, Senhor, cuida de nós e nos dá a ousadia de sermos diferentes na nossa comunicação. É o que nós necessitamos, pedimos assim, orando no nome de Jesus. Amém? Amém?